Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela audiência. Tem muitas pessoas que acompanham o canal que não são inscritos. Eu os convido para que se inscrevam, para que o canal tenha um alcance maior. E aos inscritos, agradeço também a audiência. Vamos falar sobre um assunto que me preocupa bastante. O discurso de Bolsonaro, o discurso de ódio. Como ele é eficiente, e eu vou trazer aqui um texto para vocês, espero que vocês gostem. Eu fiz esse texto para tentar explicar como esse discurso ele consegue atingir pessoas que para nós não deveriam atingir. Por exemplo, pessoas cristãs, pessoas evangélicas, católicas, pessoas que têm conhecimento da palavra e que sabem que é incompatível a violência. O discurso de ódio é incompatível com Jesus, com o cristianismo, que pregou o amor. Tanto que ele deixou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como ele nos amou. Define que Jesus nunca fez discurso de ódio, pelo contrário, pregou o amor, a fraternidade. E por que esse discurso de ódio, de armas, de violência, de mais armas, mais violência, chegando a influenciar os seus apoiadores no aniversário de um petista e executá-lo, fazer um assassinato, gritar aqui é Bolsonaro e atirar sem se importar com as consequências, que será preso provavelmente? Esse discurso de ódio consegue penetrar em bases sociais que deveriam rejeitar esse discurso. Então eu vou trazer aqui um texto que eu acho que explica um pouco, explica em parte. Acompanhe até o final, se inscreva e divulgue o canal para que a gente possa alcançar pela crítica, pela consciência crítica, política, a cidadania. Não por violência, não por ódio, mas por você saber os seus direitos que estão lá na Constituição e saber que todos têm direito ao pluralismo político. Pluralismo político que é um dos direitos reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros. Então, nós podemos exercer a nossa opção política, seja qual for, desde que essa opção política não extrapole a lei. A lei sempre será o obstáculo para qualquer direito. Não existe direito pleno. O direito, ele se baseia no direito do outro e no seu direito. Então você não pode extrapolar o direito do outro para exercer o seu direito. Então há um exercício de cidadania, de respeito mútuo, para que a gente consiga atingir a paz, o progresso da humanidade e a inclusão social, com esse progresso dos excluídos. Acompanhe até o final e se inscreva. Vou ler o texto aqui e trazer algumas imagens do governo no decorrer da atuação deste governo, para você fazer a sua comparação com o texto e com como é que esse discurso consegue penetrar em pessoas que não deveria dar ouvidos a esse discurso de violência, de ódio e tudo mais, omissão na pandemia, de desprezo à vida, culto à morte. Então, o texto acredito que é interessante. Acompanhe, divulgue e se inscreva no canal. Vamos ao texto. Critérios de justiça ou posições ideológicas. Todos que apoiam ou se omitem dos ataques aos direitos humanos, ao meio ambiente, aos indígenas, à imprensa, ao livre exercício dos direitos políticos, a opositores políticos, ao poder judiciário e à cidadania em seu sentido amplo, sendo a cidadania caracterizada por direitos civis, políticos e sociais, portanto, tem responsabilidade civil, política e social com o que está em curso, uma ruptura institucional fundamentada em posições ideológicas bolsonaristas e não em critérios de justiça. Quem não se lembra do desprezo à vida ocorrido durante a pandemia, deixando Bolsonaro de cumprir o dever estatal referente à guarda da saúde, ao não comprar a vacina na primeira oportunidade para salvar milhares de vidas. Porém, optou-se
no uso da cloroquina, contrariando as evidências científicas da eficácia e segurança das vacinas e do perigo da cloroquina, que aumentava em muito o risco de morte dos intubados por Covid. Importante ressaltar que no auge da pandemia e ainda sem vacinas disponíveis, com o inflamado discurso de Bolsonaro contra o lockdown, 8 em cada 10 pessoas intubadas por Covid morriam, mostrando que sem o lockdown e ainda sem vacinas, muito mais pessoas seriam contaminadas e sobrecarregaria ainda mais o SUS. Quem não se lembra do governo que pregava o abre tudo, mesmo avisado do perigo da sobrecarga de colapso dos hospitais e do perigo de escassez de oxigênio? E foi justamente o que ocorreu no Amazonas. Apesar de incentivar o abre tudo, o governo não cuidou das consequências, mas omitiu-se das responsabilidades com a saúde dos brasileiros em todo o país, como no estado do Amazonas, o que seria em todo o Brasil caso Bolsonaro tivesse gestão exclusiva da pandemia, como ele queria, chegando a ingressar ação no STF contra o lockdown. Gerir exclusivamente a pandemia seria fazer todo o Brasil o que fez no Amazonas. Gerir exclusivamente a pandemia seria fazer em todo o Brasil o que fez no Amazonas, deixando faltar oxigênio hospitalar para o Amazonas e, ao levá-lo, não fez com urgência necessária, fato que ocasionou ao menos 51 mortes por asfixia, segundo o Ministério Público. Isso denota o que seria a gestão governamental em todo o país, caso Bolsonaro ficasse sozinho gerindo a pandemia. Seu mau exemplo, seu discurso, fala por si só, quer contrariando as medidas sanitárias quando sequer havia vacinas, quer incentivando aglomerações ou deixando de comprar vacinas na primeira oportunidade ou minimizando o real perigo da pandemia em frases conhecidas por todos, como gripezinha, tá acabando, não tem pressa na vacina, ou desautorizando ministros da saúde que levaram a sério a gravidade do vírus. Estas e outras ações a favor do vírus, em detrimento da saúde e proteção dos brasileiros, faz parte do discurso de Bolsonaro, faz parte do seu discurso de ódio, seu discurso que influencia as pessoas. O que colocou o país entre os piores que lidaram com a pandemia, ultrapassando 670 mil mortes até então, com a média de mortes, a média móvel, até esta data, acima de 200 por dia. A vacinação sempre aquém do necessário para conter o vírus durante o momento inicial da vacinação, com frequentes atrasos e falta de doses, pelo menos nos primeiros 6 meses de vacinação, mostrando o descaso do governo com a saúde da população. Quando a vacinação finalmente se intensificou após muita cobrança da sociedade e CPI da pandemia, vimos o número de casos graves de mortes cair drasticamente em comparação ao período sem vacina disponível, confirmando a eficácia e segurança das vacinas. Ainda assim, muitas pessoas estão sem o esquema vacinal completo, ainda hoje, em 2022, e não há nem houve uma campanha de vacinação à altura da gravidade do problema. Inclusive, há perigo de novas pandemias, como a pandemia da varíola do macaco, que poderá ocorrer e caso a população não tome cuidado, a população mundial, os estados não tomem cuidado com esse perigo. Registre-se que o desestímulo vacinal parte do próprio presidente, e o Brasil, neste governo, vê a queda brusca do esquema vacinal em doenças graves como sarampo, varíola e pólio. Esta havia sido erradicada após campanhas eficazes e responsáveis efetuadas por governos anteriores, que fizeram do SUS um exemplo internacional para outros países em campanhas de vacinação. Segundo a Faculdade de Saúde Pública da USP e a Conecta Direitos Humanos, Bolsonaro executou uma estratégia de disseminação do Covid-19. As entidades analisaram mais de 3 mil normas e decretos do governo neste sentido. E cá para nós, o próprio Bolsonaro não esconde que por ele todo mundo se contamina mesmo, independente de sobrecarga e colapso nos hospitais, como ocorreu no Amazonas. Ou que morram quem der o azar de estar entre aqueles que o vírus é legal.
em que o vírus é letal, mesmo entre vacinados. É bom lembrar que a vacina protege contra casos graves e mortes, mas ainda assim não protege 100%. Por isso é bom ter prudência, evitando aglomerações, manter o uso de máscaras PFF2 em locais fechados e vacinação em dia são importantes e salvam vidas. Este governo que se apresenta como cristão, ao invés de trazer amor e paz aos brasileiros, traz o culto à violência e à morte, executados em atos e em ideologias explícitas, como o culto à ditadura e torturadores. Tem eficientemente executado antipolítica de destruição do país, com apoio de parte expressiva de evangélicos, empresários, militares, grande mídia, que é favorável às reformas de Paulo Guedes, como a da Previdência que atinge os mais pobres do INSS. Acredito no Estado democrático de direito, no qual prevalece o império da legalidade, cujas bases fundamentam-se na defesa da paz, da solidariedade, dignidade humana e pluralismo político, entre outros fundamentos, direitos, deveres e limites do poder estatal. O problema da nossa democracia é que ela, embora reconhecida em Assembleia Nacional Constituinte, é sabotada por ação do poder, entre parênteses, elite, dominante, com leis, decretos, emendas que desconfiguram a vontade do legislador originário, promulgada em 1988 em nossa célebre Constituição, tida como uma das mais democráticas e inclusivas do mundo. Por isso, os direitos nela contidos não chegam aos milhões que permanecem excluídos da cidadania que lhes fazem jus. Temos um passado de escravidão no país que naturalizou a pobreza, que naturalizou a exclusão social. Talvez por isso falte à nossa sociedade essa luta sincera para atingir os objetivos nacionais, lá que estão descritos no artigo 3º da nossa Constituição. Por isso, acredito que muitos desacreditam da democracia, uma vez que não veem nela um sistema que responda às exclusões sociais já indevidamente naturalizadas. Isso se intensificou ainda mais com as reformas do chamado teto de gastos, que a ONU classificou como um retrocesso e erro histórico. Na reforma trabalhista de 2017, retirando na prática a histórica proteção trabalhista do trabalhador e contrariando a Constituição Federal de 88. A reforma autoriza a piora da condição social, precarizando a relação de trabalho e logo em seguida deu-se a já citada reforma da Previdência em 2019. Todas no sentido de inviabilizar os direitos e garantias assegurados na nossa Constituição. Nossa luta de cada cidadão deveria ser no sentido democrático e social, corrigir essa injustiça, fazer valer a Constituição Federal 88 realmente para todos, e não para uma minoria de privilegiados. Por ação da sociedade, com amparo legal, com participação dos movimentos sociais e sindicais, fortalecendo-os com consciência crítica acerca dessas lutas e dessas perdas de direitos aqui citados. Regimes autoritários no mundo histórico se aproveitam dessa lacuna da democracia. Com ardil, potencializam o medo e as insatisfações. No passado, já usaram no Brasil, durante a ditadura militar, o medo. No passado, já usaram no Brasil, durante a ditadura militar, o medo ao comunismo, que hoje se repete, ou questões religiosas ou políticas dominantes para justificar, matar e perseguir opositores. Além disso, no bolsonarismo, há a junção de política e religião, o que sempre foi problema no passado. A Santa Inquisição, por exemplo, podia julgar e condenar à morte opositores que fossem contrários ao poder religioso e estatal dominante na época. É por isso que na Constituição Federal de 88 existe o fundamento do pluralismo político e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você poder ser livremente de oposição ou poder
ser livremente de oposição ao poder dominante, sem ser morto ou preso. E da laicidade, o Estado separado da Igreja, fundamentos históricos contra esses arbítrios praticados ao longo da história política global e que agora tem em diversas democracias pós-Segunda Guerra e Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, seus alicerces alvejados por motivos conscientes de destruição daqueles princípios e fundamentos ali declarados, com firme objetivo evidente de minar o Estado da lei. Dizer que qualquer governo autoritário foi ou será um sistema melhor que a nossa imperfeita democracia é estratégia eficaz da extrema-direita até o momento. Só que no lugar da democracia, apoiadores são cegos pelo também eficiente e velho discurso de ódio, capaz de levar o mais doce cidadão à janela cega da indiferença, do arbítrio, da prática da violência, da aceitação da indignidade e da tolerância à barbárie. Os que mataram Jesus estavam presos nesta janela ao ponto de ignorarem até mesmo as obras e sinais dados pelo próprio Cristo. É certo que Cristo veio para morrer por nós, mas não nos esqueçamos que a multidão escolheu Barrabás. Isso mostra que o discurso de ódio ideológico tem um poder de forte influência sobre o discernimento humano. Esses cidadãos que veem em Bolsonaro virtude tornaram-se incapazes de notarem que pelo menos milhares de vítimas do Covid têm relação direta na atuação e na omissão intencional e sem disfarce do Estado. Ao seguirem cegamente seu líder, tornaram-se indiferentes à realidade de sua volta, como, por exemplo, aos 33 milhões que passam fome e sequer atribuem esse infortúnio à destruição intencional do governo Bolsonaro das políticas alimentares consolidadas antes dele no país, e por causa disso o Brasil volta ao mapa da fome. Essa atitude do bem contra o mal, o anticomunismo, nós contra eles, foi a mesma que levou pessoas boas a tornarem-se bárbaras, compactuarem ou se omitirem frente ao Holocausto ou frente à Santa Inquisição. Ou seja, percorrer o sentido contrário ao ensinado por Jesus Cristo, pelo qual, pela graça de Jesus Cristo, crendo que Ele é o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, pecadores se convertem, renascem da água e do Espírito, e se transformam em discípulos de Cristo, sendo irrepreensíveis aos seus atos, sendo luz para que resplandeça a vossa luz diante dos homens, e que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Os apoiadores deste governo não atribuem à política bolsonarista os milhões de desempregados ou empregados precários que já são tendência a ser maioria sem carteira assinada e garantias trabalhistas pela primeira vez após a reforma trabalhista de 2017, efetuada pelo presidente Temer. Implementada no governo Temer, tem sido aprofundada por Bolsonaro e de Guedes, que chegou a dizer o slogan menos direitos e mais empregos. Na prática, a lei favoreceu menos carteiras assinadas e mais precarização e empregos informais, ou seja, sem garantias trabalhistas, deixando o trabalhador à própria sorte em caso de doença, invalidez ou morte, e sem garantia previdenciária. Sair da janela de Johari, do eu cego, não é fácil, visto que nela a pessoa defende posições e não critérios de justiça ou critérios científicos. O policial que assassinou Marcelo Arruda, o petista que comemorava alegre e pacificamente seu aniversário com amigos e familiares, invadindo a festa de aniversário de Marcelo e o alvejando, certamente estava e permanece nesta janela. E nada do que se disse ao policial pela esposa da vítima, que apontava a insígnia também da polícia, o fez dissuadir. Isso vale tanto para os apoiadores violentos, quanto para os omissos à calamidade social em andamento, desemprego, infração, fome, pandemia naturalizada, violência, ruptura institucional em curso, provocados intencionalmente por ação ou omissão direta do governo, e maximizada em Bolsonaro.
Os apoiadores não atribuem ao governo a direção maior da administração pública nas questões decisivas do bem-estar e garantias fundamentais, como ter respeitado pelo Estado o direito à paz, ao trabalho, emprego e renda protegidos da infração, moradia, alimentação, saúde, meio ambiente sadio e respeito à dignidade humana em geral. Mas seus apoiadores, cegos pelo discurso eficiente de ódio ideológico, guardam suas posições independente do resultado atingir valores que dizem lutar e defender, como liberdade, Deus, família, pátria, entre outros. Esses discursos já foram usados na história para seduzir multidões e tolerarem o intolerável. O discurso de Bolsonaro só continuará eficiente até o momento que cada um sinta que a posição tomada não pode estar acima dos critérios objetivos de justiça. Parece simples falando, mas não é. Na prática, o silêncio da maioria reforça as posições de uma minoria. Na campanha presidencial que se aproxima, alguns candidatos, felizmente, perceberam isso e rebatem o eficiente discurso de ódio de Bolsonaro, pautado em posições, com discurso em critérios objetivos de justiça. Observem, e não será difícil perceber. Porém, há alguns que imitam o discurso vencedor de 2018, pautado em posições religiosas, morais ou de violência e ódio. Esses candidatos lotaram o Congresso Nacional na onda bolsonarista de 2018 e temos o Congresso em perfeita sintonia ao bolsonarismo, com raras e heróicas exceções, como os senadores que se manifestaram durante a CPI da pandemia. Nesse sentido, a Constituição Federal de 88 é o critério objetivo de justiça que todos os candidatos devem observar. Pedir ruptura, atacar o Poder Judiciário, a cidadania, os direitos humanos, não comprar vacina, violar normas sanitárias, disseminar discurso de ódio diariamente no coração do povo brasileiro, causando grave insegurança nacional, são posições políticas e ideológicas e não critérios objetivos de justiça, conforme a Constituição, tais como os encontrados na nossa Constituição Federal de 88. Critérios constitucionais de justiça, de forma resumida, podem ser erradicar a fome e diminuir as desigualdades sociais e regionais, construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o bem de todos, sem nenhuma discriminação, promover políticas públicas para o bem, o progresso e a saúde de todos, com respeito à dignidade humana e sem preconceitos, fundada na defesa da paz, observar os direitos humanos e repudiar o terrorismo, a tortura e o racismo.